Muito bem, irmãos. Segunda Pedro. Segunda carta de Pedro é uma carta que nós podemos ver como as palavras de Deus são eternas. Aquilo que era tão presente naquele momento no início da igreja, parece tão presente ainda nos nossos dias, quase 2000 anos depois. Então, a palavra de Deus, ela não é nem antiga, nem presente, nem futura, ela é eterna. Porque o nosso Deus é eterno. Apesar de falsos mestres estão querendo reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, algo que é eterno. E Pedro, diante desse momento, já no início da igreja, de apostasia, de falsos mestres no meio da igreja, ele está querendo encorajar a igreja. Não só aquela igreja, mas a nossa igreja. Encorajar a minha e a sua vida na apropriação da nova vida. Precisamos ter essa nova vida em Cristo. Precisamos nos apropriar dessa nova vida. À luz do quê? Da apostasia que está lá fora. Do desvio da fé. Do cristianismo meramente religioso e falsificado. Essa apropriação de vida significa que precisamos buscar a imagem de Jesus Cristo. Ser como Cristo. Falar como Cristo. Pensar como Cristo. Assim como Paulo falou, hoje já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele alcançou isso. E nós podemos alcançar. Para isso, precisamos nos apropriar do caráter de Cristo. Precisamos ter um caráter santo. Santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Sermos santos e irrepreensíveis. Temos o caráter dele. Isso fará com que venhamos a alcançar resultados de crescimento. Crescimento espiritual. Porque o Senhor, Ele provê, Ele dá todas as condições para sermos dessa maneira. Muito bem. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Apegar-se à provisão de Deus. Então, da mesma maneira como precisamos nos apropriar da nova vida, precisamos nos apegar a ela. É algo que precisa ter uma manutenção diária. Não tem como pensar, tá bom desse jeito. Não tá bom desse jeito. A fé, ela é progressiva. Eu preciso ter mais fé hoje do que ontem e amanhã mais do que hoje. A verdadeira fé é progressiva. Sem essa fé não veremos a Deus, está lá em Hebreus. Então, precisamos crer, ter como base de fé a palavra. Essa é a fonte. Semente da salvação, fonte de fé, porque a pregação vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aqui está a fonte. Precisamos dar testemunho, ser luz na escuridão. Para isso, precisamos rejeitar os falsos mestres pela Escritura. Como que eu vou saber se é um mestre ou um falso mestre? Pela palavra. Pela palavra. Ainda essa semana, eu estava vendo o René Kivitz pregando. Famoso pregador da Igreja Batista. Ele falando que o Deus que ele crê não é um Deus que condene o homem ao inferno. Ele não crê no inferno. Aí você vê porque ele foi expulso da Igreja Batista. Falso mestre. Pregador de heresia. Interessante que o amiguinho dele
é o Caio Fábio, o outro falso mestre. Gente, eu estou dando nome porque no celular esses caras estão aí, estão dando estudo, falando, pregando, dando entrevista. Cuidado, cuidado. Muito bem. Diante disso, o juízo de Deus é algo certo. O juízo de Deus vai ser derramado sobre os ímpios e falsos mestres. E vimos 3 ilustrações a esse respeito. Os anjos, que foram lançados no Tártaro, os antediluvianos, que foram todos afogados, Sodoma e Gomorra, que foi extinguida pelo fogo. Então, o fato é que os falsos mestres têm um caráter desprezível. Para isso, precisamos nos apropriar das doutrinas corretas. Em especial, a doutrina da volta de Cristo. Ele fez uma promessa para a sua igreja, de vir buscá-la nas nuvens e tomar para si o noivo vindo buscar a noiva. Esse é um ponto culminante que está ali, na segunda carta de Pedro. E pasmem, 90% do mundo evangélico são amilenistas, não creem no arrebatamento. Então, não tem tanta diferença, é mais ou menos igual. Realmente, eu me converti numa igreja milenista. Mas eu não consegui crescer lá. Então, eles pregam Jesus como Senhor e Salvador? Sim. E as doutrinas? Esse é o problema. Muito bem. Então, vimos que esses falsos mestres, eles fazem negações heréticas. E hoje nós vamos ver a sequência desse texto. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então nós vamos ver que está existindo uma certa ênfase doutrinária a respeito do programa de Deus quanto aos últimos dias. E precisamos buscar nos santificarmos diante dessa promessa. Versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Voltando no versículo 8, por favor. Não podemos, então, confundir a misericórdia paciente de Deus com o pecador, com a indiferença para com o pecado. Deus, ele não é indiferente com o pecado. E aqui, ele está falando do longo ânimo, da misericórdia dele, que se estende. E diante disso, nós precisamos compreender alguns aspectos. Primeiro, não deveis esquecer. Lembra que nós vimos a questão do perigo da mente entorpecida do crente? O que é a mente entorpecida do crente? A mente entorpecida é aquela que o crente está lendo a Bíblia, ou está ouvindo no culto, e ele está, sabe? Parece que está presente, mas não está. Daí você pergunta, bom, o que foi dito? Não sei. O que vocês estudaram? Não lembro, mas foi bom, viu? Foi uma beleza, foi uma benção, mas não lembro. Mente entorpecida.
que não deveis esquecer. Agora, não deveis esquecer o quê? O que está sendo colocado em questão? A promessa. Ele fez promessas. E os falsos mestres estão duvidando da promessa. E o argumento deles é que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Em que sentido? Não vai acontecer. E Pedro está respondendo o pensamento deles. Vocês não estão refletindo. Porque para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas como assim? Meus irmãos, seguinte. Você abre aqui no Gênesis, criação. Você vai aqui no Apocalipse, fim do mundo. Aqui tem a história da humanidade, desde a criação até o fim do mundo. Deus é o autor da Escritura. Ele não está dentro do tempo, ele está fora do tempo, ele é eterno. Ele não é limitado pelo tempo. A cronologia não é nada para ele. O Senhor Deus, ele é eterno. Ele não tem princípios de dia e nem final. Ele é eterno. Nós, seres humanos, somos eternos. Mas nós não somos como Deus. Deus não teve princípio de dias. Nós tivemos. E a nossa eternidade vai ser definida se vai para o inferno ou se vai para o céu. Nós somos eternos. Precisamos ter claro isso em mente. Deus não é limitado pelo tempo como nós. Ele não mede o tempo segundo os padrões humanos de tempo. Ele nunca se apressa, ele nunca se atrasa. E apesar de ele operar no tempo, ele não é limitado pelo tempo. Ele não é uma extensão do tempo, mas ele está acima do tempo e separado do tempo. Ele é eterno. Então esse argumento, ao Senhor está demorando, ele não demora. Ele não se apressa, ele não se atrasa. Então a perspectiva do falso mestre é enxergar Deus de maneira humana, colocando ele dentro do tempo, limitando Deus como nós somos limitados a tempo. E aqui, então, nós vemos que Deus não tem começo, nem fim. Vejamos Salmo, capítulo 90, versículo 4. Veja o que Pedro está falando aí, já era dito. Salmo 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Isso é Deus. Ele é eterno. Isso ainda encaixa melhor, na minha opinião, porque a outra anterior dá uma limitação para Deus. É que ali o Pedro está preocupado com os falsos mestres, né? Aqui o salmista ele está mostrando uma conclusão da vida que ele teve, né? Isso. É aí, contrário. Sim. Que o tempo é como o dia de ontem já passou. Não existe. Isso. Para Deus. Deus é fora do espaço. Exatamente. Exatamente. Ele é eterno. Então, mas ali atrás ficou a limitação, né? Um dia, 1000 anos. É que ali é uma argumentação. Isso. Ali é uma argumentação. Ele não poderia limitar, né? Sim. Os falsos mestres e seus seguidores são escarnecedores, que não compreendem a natureza eterna de Deus e nem sua misericórdia. Versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele está fora do tempo. Ele nunca atrasa e nem adianta.
ele tem um plano perfeito. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque se ele não tivesse controle dessas coisas, ele deixaria de ser soberano. Como alguns a julgam demorada. Alguns quem? Os falsos mestres e seus seguidores. Aqui está havendo um confronto, e um confronto em cima de promessas do Senhor. E vimos que Pedro mostra um argumento em cima dos últimos dias, da volta do Senhor. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso eu pus o título Misericórdia. Ele está querendo dar tempo, longânimo, para com as pessoas. Quantos precisam se chegar ao Senhor? Quantos ainda podem ouvir a sua voz? Vamos lembrar que o Senhor, veja só, o versículo mais conhecido que nós temos. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou quem? O mundo. E ele ama o mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, gerado pelo Espírito Santo, para que todo, no singular, indivíduo que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele morreu, ele amou, ele se doou para o mundo. Mas só vai usufruir quem crê. E aqui que está a questão. Oi. Davi, mas vamos supor assim, que nem quando a gente conversa com uma pessoa, a gente fala com a pessoa assim, mas né, a pessoa fala que crê, mas e se ela não faz a vontade de Deus? Exatamente, é o que está acontecendo com os falsos mestres. É essa religiosidade sem compromisso, sem vida, sem crescimento, sem comunhão, sem prioridades, não existe. Eu hoje estava conversando com Isso. Não adianta a pessoa ter fé, ter isso aqui, né? Mas se você não fizer a vontade de Deus... Isso, mas aí que está. Vamos observar uma coisa. Ela está falando de carnaval, sabe? Isso que eu ia falar agora. As igrejas, elas querem, a preocupação delas com as pessoas é uma preocupação como que com clientes. E esses clientes eu quero agradá-los, eu quero que eles fiquem satisfeitos. Então, eles lidam com a clientela de maneira permissiva, para todo mundo ficar satisfeito. Então, em vez de a igreja ser uma base, um quartel-general, para termos comunhão, para aprendermos, para crescermos na fé, para amadurecermos, não. É um clube, com programações e permissividades. Visto o carnaval. Né? Então, essa é a questão. Isso não é a igreja de Deus, o clube. Ela perguntou para mim, ela falou assim, mas você acha que tem maldade no carnaval? Não tem maldade nenhuma. É inocente, o carnaval é muito inocente. Eu vou lá, me passar dele lá, vou receber. Isso, olha só. Você acha que Deus é bravo com isso? Se você não fizer a vontade. Carnaval, prazer da carne. Né? Então, é muito espiritual. Muito bem. Então, Pedro está se dirigindo aos cristãos e afirmando que essa aparente demora da vinda de Cristo se deve ao quê? Primeiro, o fato de Deus não considerar o tempo da mesma forma que nós. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o desejo de Deus é que mais pessoas se arrependam. É o que está no nosso versículo, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, então, ele é soberano em todas as coisas.
E não precisa ser motivado ou ser aconselhado pelo ser humano. Ele é maior, ele é mais. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então o que está acontecendo aqui? Jesus, o Messias de Israel, veio na sua primeira vinda, inaugurou o reino e foi rejeitado pela nação de Israel. E Deus endureceu o coração deles. Né? Esse mistério, que veio endurecimento em parte a Israel. Como nação eles estão endurecidos. Tem indivíduos crentes, mas como nação estão endurecidos. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Israel hoje é a cabeça das nações? Não. Jesus está sentado em Jerusalém reinando? Não. Então o mundo está na mão de quem? Dos gentios. Está na plenitude dos gentios. Quando que vai terminar a plenitude dos gentios? Na segunda vinda de Cristo, no estabelecimento do reino, onde Israel vai ser cabeça das nações. Que são os pactos, as alianças que nós temos visto. Gente, por que tem esse quadro permanente aqui na lousa? Porque só nós temos essa doutrina. Só nós temos essa doutrina. A aliança abraâmica prometendo terra, nação e bênção. Quando eu digo só nós, é que existe uma multidão de religião e de pregadores contrários. Só que está detalhadamente expresso em textos essa situação. E aqui está prevendo essa situação. Muito bem, versículo 26. Oi. Deixando passar, deixando. Aí, enquanto Israel vai reconhecer a vinda, vai se render, né? Vai. Mas será aquele povo que vive um momento ou que já foram fica? Inferno. Inferno. Como todos que não creem em Jesus, é inferno. Não tem jeito, não tem purgatório, não tem como acomodar. Israel, não o povo. Não, veja só. Quem vai para o inferno são indivíduos. Tá? Então, indivíduos dessa nação. Independente. É. Eu estou dizendo que Israel vai crer na vinda, né? Na segunda vinda. Na primeira vinda eles não creram. Por isso está acontecendo isso. Pastor, Oi. vai ser só os que já creram e os remanescentes Que virão a crer. Tá? Aqui no texto vai falar isso aqui, olha. E assim todo Israel será salvo. Será, futuramente. Como está escrito. Depois, no finalzinho de tribulação. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. O Senhor Jesus, o Messias. 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quando eles se converterem. Futuramente. 28. Quanto ao Evangelho, agora está chegando a igreja. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Eles são inimigos do Evangelho. Eles não creem. Quanto, porém, à eleição, as ovelhas perdidas, amados por causa dos patriarcas. Então, eles vão ser salvos como nação futuramente, quando se converterem ao Evangelho de Cristo. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele jurou, aquilo que ele selou com sangue, está tudo aqui. É impossível que Deus minta. Está lá em Hebreus, capítulo 6. 30.
Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Meus irmãos, Israel não creu, foi desobediente, se desviou. E Deus levantou uma nação espiritual, a igreja, por causa da desobediência deles. Notem, se nós estamos sendo abençoados por causa da desobediência da nação de Israel, se eles tivessem sido obedientes, quanto mais abençoados seríamos. 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. Ou seja, vocês receberam misericórdia, é o nosso tema, creram, nasceram de novo, estão tendo todas essas orientações para serem seguidas, assim eles vão ter mais uma oportunidade, lá na frente. 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele não faz acepção de pessoas, a misericórdia é derramada sobre todos, gentios e judeus. Então, diante disso, nós vemos que Israel foi parcialmente endurecido, será salvo totalmente no futuro, e Deus, em sua soberania, torna a sua misericórdia disponível a todos os homens. Diante disso, existe uma doxologia, uma exaltação à sabedoria de Deus. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Note, está falando, exaltando a Deus na sua soberania. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, ele é perfeito e está sendo exaltado por isso. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Notem que os falsos profetas, eles querem reescrever a Bíblia. Eles querem ser os conselheiros de Deus. Não, o senhor está errado nesse ponto, precisa melhorar isso aqui, né? Os arminianos, né? Dizendo que o homem tem livre-arbítrio, e a Bíblia está falando que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então eles estão confrontando quem? Eu? Você? Estão confrontando Deus. Porque o homem está morto em seus pecados e é escravo do pecado. Se o Espírito Santo não iluminar a mente e não gerar essa nova criatura com uma nova vida, não é o homem que escolhe isso, gente. É a ação de Deus. 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ué. Quem que cuida de Deus? Quem que... Ah, não, eu que estou arrumando, ajeitando todas as coisas aqui. 36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Notem, aqui é o clímax, a êxtase do louvor. Porque dele para Deus, por meio dele para Deus, para ele para Deus, são todas as coisas. A ele, a Deus, pois a glória eternamente. Amém. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é onisciente. Ninguém pode ter mais sabedoria do que ele ou ter melhor escolha. Não tem como. É? Tem hino sim. Verdade. Muito bem. Voltando, Marcos Paulo, lá no nosso texto, versículo 9, capítulo 3.
não querendo que nenhum pereça. É aquilo que eu falei, ele amou o mundo, ele não quer que nenhum pereça, mas é necessário crer. Então, e será que esse é o desejo de Deus, que nenhum pereça? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo dele. Mas ele mesmo estabeleceu uma lei, que aquele que não crer vai ser condenado. E aqueles que se recusam a crer, que se põem em posição de rebelião contra Deus, notem, aqui tem um contraste. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deseja que todos, para que todo que nele crer, só que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ué, é isso que ele deseja. Mas note, é o desejo do coração dele. Precisa ver se esse é o desejo do coração do homem. O homem está morto, o homem está condenado, o homem é o filho do diabo, o homem está no mundo maligno, o homem está no mundo cujo Deus é Satanás, e o homem, quando Jesus esteve aqui, amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fala em João. Voltando aqui, o versículo 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Arrependimento. Meus irmãos, arrependimento, em todos os escritos de Pedro, só tem um lugar que tem a palavra arrependimento, no versículo que nós estamos vendo hoje. Não tem a palavra arrependimento. Tem uma única palavra arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é a chave. 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Não há justo nem sequer um. Que justiça que ele praticou? Fé. Creu. Mas estava tudo errado. Estava. Fez tudo errado? Fez. Andou fora dos caminhos? Andou. Mas havendo arrependimento, a vida. Ladrão da cruz. Isso. Exatamente, o ladrão da cruz. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10. Versículo que nós já vimos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Notem, o crente que não vigiar, ele pode tropeçar. O crente que não por prioridade pode tropeçar. Por isso fala diligência. Só que essa diligência tem que ser cada vez maior. Esse é o ponto.
Deus tem seus eleitos. Isso deve ser um estímulo para a igreja, para a minha e para a sua vida. Pregar o evangelho. Achar as ovelhas perdidas que ouvem a voz do pastor. É uma ordem. Eu não sei quem é, vocês também não sabem. Mas existe uma ordem. Pregar o evangelho. Buscar essas ovelhas perdidas. E arrependimento aqui tem a ideia de mudar de ideia. Não é só lamentar pelo flagrante. Ah, eu fui pego em pecado. Não. É sinceridade. É voltar-se para Jesus. Muito bem. Vamos encerrar com esse texto aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ministério de Jesus. Ele está caminhando pelas cidades, pelas aldeias, ensinando. E muitas pessoas ouvindo o seu ensino, ouvindo sua palavra. 23. E alguém lhe perguntou, nessa multidão alguém chega a fazer uma pergunta. Senhor, são poucos os que são salvos? Uma pergunta. 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Como que começou nosso texto? Jesus caminhando, ensinando, o povo ouvindo. Vai chegar a hora dele voltar para casa. E aí, e agora? E agora já era. Agora já era. Olha só, 26. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Jesus estava ali. Da mesma maneira que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, da mesma maneira que muitos estão ouvindo a pregação pela rádio, ouvindo pregação pelo YouTube, estão ouvindo pregação, mas entra por um ouvido, sai pelo outro, não tem compromisso, não tem reconhecimento do senhorio de Jesus em sua vida, não tem entrega. Estava na presença dele. Ele estava lá, nas ruas. 27. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Gente, é isso aí. Ele esteve presente, ignoraram, e depois? 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, está falando dessa promessa aqui, ó. Mas vós lançados fora. Vamos lembrar que estamos em Lucas, contexto Israel. Tá? Não tem igreja aqui. Mas o homem pecador judeu é o mesmo naipe do pecador gentil. A falta de fé do judeu é a mesma falta de fé que ainda existe hoje. A falta de compromisso que houve lá ainda continua sendo. Então, eles não aproveitaram o quê? E quando estive com vocês, eu caminhava nas ruas, eu pregava, eu ensinava, não me deram ouvidos.
Quanto nós já vimos da palavra de Deus? Vocês já avaliaram todos os livros da Bíblia que nós estudamos? Muitos. O Novo Testamento praticamente inteiro, está faltando alguns livros só. Alguns livros do Antigo Testamento. Inteirinho, verso a verso. Quanto será que o Senhor já falou? Não que eu falei. Está na palavra dele. Isso. Isso. Apropriar. Apropriar. É isso que precisamos fazer. E viver. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos exorta e também nos conforta, que nos traz salvação, também traz crescimento. Clamamos, Senhor, que possamos nos apropriar dessas verdades, nos apropriar, Senhor, com toda a dedicação, aquilo que o Senhor tem como propósito em nossas vidas. O Senhor é um Deus do universo, mas também um Deus pessoal, de cada um de nós. De cada luta, de cada necessidade, de cada batalha, de cada problema, de cada alegria, de cada vitória, tudo para o louvor da sua glória. Gratos pelo privilégio, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude com poder aí do alto, pois somos pecadores, falhos e limitados. Mas o Senhor nos sustenta, nos orienta, nos ajuda. Gratos pelo privilégio, que o Teu nome seja sempre exaltado, em especial através de nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada dia. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando e nos guardando até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Domingo, culto normal.